TV Auto, oferecimento Fiat Toro Range, o touro puro sangue. Bom dia! Hoje é sábado de aleluia. É o dia de queimar o Judas, uma antiga tradição nordestina. É dia de muita festa, por isso mesmo preparamos um programa para você se lembrar de fazer em seu carro quando voltar de viagem. Você se preparou na ida, agora se prepare quando chegar em casa e começar uma semana produtiva, pois o próximo descanso só no São João. Então, estamos combinados? Se você for dirigir, não beba. Este é o segundo dos 2 programas TV Auto especial que faremos. No TV Auto de hoje você vai ver, em dicas de serviço, saiba o que você tem de fazer com seu carro depois de voltar de viagem. Veja os mitos de manutenção de um carro, parte 1. Em dicas de serviço, veja os mitos de manutenção de um carro, parte 2. Em dicas de serviço, novamente, você sabe o que é claro, ABS. Você vai ver também transporte de passageiros. Mantenha o foco nos faróis. Manutenção preventiva em motos. Bom, Feliz Páscoa. Agora se prepare, pois o TV Auto está imperdível. Você está pronto? Você está ligado? Pois o TV Auto Nordeste já está no ar. Veja os mitos de manutenção de um carro, parte 1. Quando o assunto é segurança, como a manutenção de seu veículo, não há espaço para brincadeiras. Vamos então desmistificar algumas afirmações com relação à conservação veicular. Uma delas, não tem problema se usar pneus de marcas diferentes no mesmo eixo. Esse procedimento não é recomendado. Ao usar pneus diferentes no mesmo eixo, o veículo pode ficar desequilibrado, pode apresentar tendência direcional para um dos lados e principalmente em situações de risco como frenagens e pista molhada. O ideal é sempre manter todas as rodas com pneus iguais, garantindo melhor aderência e segurança para todos os ocupantes. Usar medidas de pneus diferentes das recomendadas não altera o comportamento do carro. Usar pneus de medidas diferentes altera sim o comportamento do carro, que foi projetado e desenvolvido em conjunto com a montadora para funcionar com pneus de determinada estrutura, diâmetro e largura. A alteração da medida dos pneus pode ocasionar, inclusive, problemas de segurança como aquaplanagem, espaço de frenagem e dirigibilidade. Quanto mais largo o pneu, melhor a resistência do veículo contra aquaplanagens. Um pneu mais largo pode prejudicar a resistência à aquaplanagem, pois as características do veículo e a suspensão podem não estar calibradas para proporcionar a correta drenagem da água em um pneu mais largo. As condições de segurança do veículo em quesitos como dirigibilidade e frenagem podem ficar seriamente comprometidos com a alteração das dimensões originais dos pneus e rodas. O modo como você dirige o veículo não afeta a vida útil dos pneus. A forma como o veículo é conduzido afeta diretamente a vida útil dos pneus. Acelerações, freadas e mudanças de direção bruscas desgastam ainda mais os pneus. Dirigir de forma suave garante maior segurança para os ocupantes e menos custos, não só preservando a durabilidade dos pneus, como também diminuindo o consumo de combustível. A correta manutenção dos pneus também é fator fundamental para prolongar a vida útil dos pneus. Os pneus podem ser calibrados de acordo com a preferência do motorista, sem que isso influencie no consumo de combustível ou em outros fatores. Os veículos possuem indicação do seu fabricante para que a pressão adequada, que deve ser usada tanto para quando são utilizados com pouca ou muita carga, lembrando ainda que a calibragem dos pneus deve ser feita sempre com os pneus frios.
o proprietário precisa seguir estas instruções. Assim, garantir melhor funcionamento do veículo, menor consumo de combustível, melhor segurança em situações de risco como frenagens em superfícies escorregadias e ainda aproveitar o pneu em toda a sua vida útil. Além disso, o pneu calibrado da forma correta é mais resistente a cortes e lacerações. Pneus remoldados ou recapados são seguros e não alteram características do veículo. O ideal é sempre, em caso de necessidade, trocar os pneus desgastados por pneus fabricados novos, que não possuem nenhuma emenda ou colagem realizada após o processo de fabricação. Para verificar quando chegou a hora, veja o TWI, o indicador que está na banda de rodagem e é indicado na lateral do pneu em vários locais, mostra exatamente quando chega a hora de trocar, que é quando sua altura se iguala à da banda de rodagem. Pneus Run Flat podem ser utilizados em qualquer veículo. É preciso que o carro tenha sido desenvolvido pela montadora e homologado para rodar com pneus Run Flat. Em primeiro lugar, o veículo deve ser equipado com um sensor de pressão dos pneus, para evitar que o motorista não perceba que está sem ar no pneu. Como os Run Flat são mais rígidos que os modelos convencionais, é preciso que o projeto da suspensão do carro seja preparado para rodar com esse tipo de pneu. Além disso, a roda deve ter o aro preparado para esse tipo de tecnologia. Um pneu Run Flat instalado em rodas comuns de liga leve ou de aço pode sofrer detalonamento quando tiver perdido a pressão. Pneus Run Flat são mais duros e frágeis. Os reforços estruturais dos flancos, ombros e talões do pneu Run Flat fazem com que ele seja um pneu robusto. Porém, esta robustez não interfere na performance e conforto do pneu. Bom, está na hora dos comerciais. Segura aí um minuto que você vai ver em Dicas de Serviço a segunda parte sobre os mitos da manutenção. Em Dicas, saiba tudo sobre ABS. Segura aí, eu volto já já. Essa é a maior menor fazenda do mundo. Ela fornece tudo que o campo e a cidade precisam. E o melhor couro da região. Nela percorrem-se milhares de hectares. E ela pode ser tocada por uma só pessoa. Essa fazenda tem 170 puros sangues. Só que não são cavalos, são touros. Chegou Touro Ranch, o touro puro sangue. Chega um novo TV Auto nas manhãs de sábado na tela da Band. Um programa que traz as novidades do mundo automotivo, conectando você à televisão, internet e rádio. Tudo de uma forma simples e dinâmica, com uma equipe com os melhores profissionais. Nós somos o TV Auto e estamos na tela da Band. Essa é a maior menor fazenda do mundo. Ela fornece tudo que o campo e a cidade precisam. E o melhor couro da região. Nela percorrem-se milhares de hectares. E ela pode ser tocada por uma só pessoa. Essa fazenda tem 170 puros sangues. Só que não são cavalos, são touros. Chegou Touro Ranch, o touro puro sangue. Agora você vai ver em Dicas de Serviço, Mitos da Manutenção, parte 2. Pneus verdes precisam de uma distância maior para a frenagem. A tecnologia verde utiliza novos compostos que garantem uma melhor performance, inclusive em requisitos de segurança como aderência e frenagem. Desta forma, os pneus verdes são ainda melhores do que os tradicionais em quesitos como frenagem, consumo de combustível, resistência ao rolamento e ruído. Pneus carecas proporcionam melhor dirigibilidade em piso seco. Pneus chamados carecas são produtos que já chegaram ao fim de sua vida útil, perdendo a aderência provinda do desenho da banda de rodagem, com apoio dos ombros e dos blocos centrais e a capacidade de escoamento de água pelo desgaste da banda de rodagem.
Desta forma, estão mais propícios a furos pela baixa quantidade de borracha em sua banda de rodagem. A borracha do pneu careca não possui em absoluto a mesma aderência de um pneu novo ou de um pneu slick para competições, por exemplo, gerando um enorme risco para as pessoas a bordo do veículo que utiliza os pneus nestas condições. Suspensão macia é sinônimo de que ela está boa. Suspensão macia não é um indício de que ela está boa. Ela tem que ser firme para absorver as imperfeições da pista ou rua. Se for o caso, isso pode significar folga em algum componente do veículo. Para saber se está na hora de trocar o amortecedor, confira o manual do proprietário. É possível saber a viscosidade do óleo só com umas gotas entre os dedos? Não, pois só é possível saber usando um equipamento chamado viscosímetro, específico para esse tipo de medição. Só é preciso trocar o óleo quando ele estiver ralo. O correto é seguir à risca as orientações presentes no manual do proprietário do carro. Lá o usuário irá encontrar qual a especificação correta do óleo do motor, bem como a periodicidade que se deve efetuar a troca do fluido e do filtro. Só se faz o alinhamento de um carro se ele passar em um buraco grande. Esse não é o procedimento recomendado, apesar de que, se eventualmente isso acontecer, deve-se conferir o alinhamento do veículo. Em um uso comum, um carro deve ser alinhado a cada 10.000 km. Se o veículo rodar por muito na cidade ou em estradas não pavimentadas ou em más condições, recomenda-se fazer o alinhamento a cada 5.000 km. Não há necessidade de limpar o ar-condicionado do carro. O ar-condicionado do carro acumula muita sujeira, bactérias e ácaros, que ficam alojados nos dutos e precisam ser limpos com frequência de 6 em 6 meses. Um equipamento mal cuidado pode gerar problemas respiratórios por não manter a qualidade do ar que respiramos no ambiente fechado. Se a suspensão não está fazendo barulho, não é necessário efetuar manutenção. Nem sempre o que está ruim faz barulho, e isso se adapta à suspensão de um veículo. Ela mesmo não fazendo barulho, pode precisar de uma manutenção. Recomenda-se fazer a cada 10.000 km, realizar um check-up na suspensão de forma preventiva, para saber se o seu veículo precisa desse cuidado. Encontre uma loja especializada. Agora você vai ver a matéria sobre o que é ABS. Você sabe o que é ABS? Então preste atenção a esta matéria. No Observar de hoje, iremos falar do sistema de freios ABS e do controle de estabilidade chamado de ESP ou ESC. A sigla ABS vem do termo em inglês Anti-Lock Brake System, que em português significa Sistema Anti-Bloqueio dos Freios. Trata-se de um sistema que impede o travamento das rodas, garantindo a estabilidade e aderência dos pneus em frenagens de emergência. Os freios ABS contribuem para a segurança ativa dos veículos, ou seja, esse sistema pode evitar que ocorra um acidente. A diferença entre os dispositivos de segurança ativa e passiva é que a ativa é para ajudar a evitar acidentes, e a passiva é para reduzir as consequências dos acidentes. Em situações de emergência, costumamos pisar no freio de forma brusca. Isso faz com que as rodas travem. Com as rodas travadas, o veículo para em uma distância maior, não sendo possível desviar de algum obstáculo e o veículo que estiver na sua frente. A diferença entre o sistema de freios convencional e o ABS é que o ABS não deixa as rodas travarem, sendo possível frear em uma distância menor, mantendo a aderência e controle do veículo, sendo possível também desviar de objetos, veículos e obstáculos. Tecnicamente falando, as rodas possuem sensores que identificam quando elas estão prestes a travar. Nesse momento, o módulo do ABS controla a pressão da frenagem independente da forma que o condutor está pisando no pedal de freio até que a roda volte a girar. Se o motorista ainda estiver acionando o pedal do freio, esse ciclo se repete várias vezes por segundo.
O controle da pressão acontece de uma forma tão rápida que, quando pisamos um pedal com força, ele trepida, dando a impressão que não estamos freando o veículo da forma correta ou que o freio está com problemas. Na realidade, é apenas o sistema impedindo que as rodas travem. Portanto, não tenha medo. Continue freando. Mesmo com toda a tecnologia embarcada nos veículos, é necessária a conscientização e atitude humana para que os sistemas funcionem corretamente. Então, vamos dirigir com cautela e sempre respeitar as leis de trânsito, porque juntos podemos e faremos mais por um trânsito seguro. Bom, tá na hora do comercial, segura aí um minuto que você vai ver. Transporte de passageiros, mantenha o foco nos faróis, manutenção preventiva em motos. Segura aí, eu volto já já. Essa é a maior menor fazenda do mundo. Ela fornece tudo que o campo e a cidade precisam. E o melhor couro da região. Nela percorrem-se milhares de hectares. E ela pode ser tocada por uma só pessoa. Essa fazenda tem 170 puros sangues. Só que não são cavalos, são touros. Chegou Touro Ranch, o touro puro sangue. Essa é a maior menor fazenda do mundo. Ela fornece tudo que o campo e a cidade precisam. E o melhor couro da região. Nela percorrem-se milhares de hectares. E ela pode ser tocada por uma só pessoa. Essa fazenda tem 170 puros sangues. Só que não são cavalos, são touros. Chegou Touro Ranch, o touro puro sangue. Bom, agora nós vamos falar sobre transporte de passageiros, foco nos faróis, manutenção em motos. Nós vamos falar agora sobre o transporte de passageiros. Lembre que a responsabilidade pela segurança de quem está sendo transportado é do condutor, seja ele de ônibus, van, veículos particulares ou de motocicletas. Confira. Transporte de passageiros. Você sabia que o condutor tem responsabilidade sobre a segurança de todos aqueles que você transporta? Seja você motorista profissional ou não, é muito importante que essas orientações sejam seguidas. Isso se aplica especialmente quando se transporta crianças, idosos ou pessoas com deficiência. O motorista deve verificar se todos estão acomodados corretamente no veículo e utilizando o cinto de segurança quando houver. O mesmo vale para crianças que ainda necessitam de algum assento específico. Caso você seja motorista de ônibus ou van, certifique-se de que os passageiros com deficiência, gestantes ou idosos estejam acomodados antes de continuar a viagem. É responsabilidade do motorista fazer com que os assentos preferenciais estejam disponíveis para aqueles que realmente precisam. Caso o transporte público seja equipado para transportar pessoas com deficiência, é preciso que o motorista ou o cobrador auxiliem o passageiro a embarcar e desembarcar com segurança. Os motociclistas também são responsáveis pelo garupa. Oriente sempre a utilização do capacete e a posição correta na moto e os apoios disponíveis. Você sabia que os faróis servem também para se comunicar? Veja essa matéria. Todos nós vivemos em sociedade e, por isso, convivemos com pessoas todos os dias e, claro, nos comunicamos com elas. Mesmo que você esteja sozinho dentro de seu carro, a comunicação e a troca de informações são muito importantes. Mas como podemos fazer isso de dentro de um veículo? O carro nos oferece diversos equipamentos que podem nos ajudar nessa comunicação. Hoje, vamos falar sobre os faróis. Os faróis, além de iluminar, podem adotar inúmeros significados importantes para a comunicação no trânsito. A alternância entre luz baixa e alta por um período curto de tempo indica para o condutor na pista contrária que ele está prestes a encontrar alguma dificuldade pelo caminho que segue e, por isso, deve reduzir a velocidade. Mas também pode ser utilizado para pedir passagem. Caso o veículo de trás alterne entre os faróis alto e baixo insistentemente, fique atento.
pois pode significar algum problema com o veículo que você está. Procure ouvir os sons do carro ou sentir alguma anomalia. Se notar que há um problema, pare o veículo em um local seguro. Esse mesmo sinal pode indicar também que o motorista pode estar com problemas no próprio veículo, tentando chegar a uma oficina ou levando uma pessoa ao hospital. Por isso, procure dar passagem sempre que possível. Lembre-se, as pessoas não são capazes de adivinhar suas intenções e comportamentos no dia a dia e muito menos no trânsito. Nesse caso, a falta de comunicação pode custar vidas. Por isso, fique atento, olhe para as pessoas na via, perceba as intenções delas e certifique-se de deixar as suas bem claras. Dessa forma, você está fazendo mais por um trânsito seguro. Você viajou de moto, por isso deve fazer a manutenção preventiva. A moto vem tornando-se um meio de transporte cada vez mais comum, por ser uma alternativa mais prática e mais econômica do que os carros. Muitos condutores passam longos períodos pilotando, e uma postura inadequada pode deixar o motociclista exausto e com dores, prejudicando sua concentração. Por isso, sempre que estiver pilotando, mantenha a coluna ereta e a cabeça levemente levantada. Isso evita problemas de saúde e propicia maior visibilidade. Os ombros devem ficar sempre relaxados. Para isso, sente-se no meio do assento, de maneira que os cotovelos fiquem levemente dobrados para baixo. Os joelhos devem pressionar levemente o tanque de combustível, dando mais segurança ao se movimentar. E os pés devem ficar apoiados e paralelos ao chão, mesmo em dias de chuva ou com poças de água. Essa postura é importante no momento de fazer uma curva, já que o piloto deve usar o peso do corpo para movimentar a moto. Caso esteja acompanhado de um garupa, oriente-o a sempre manter os pés firmes nas pedaleiras e as mãos apoiadas na sua cintura. Atenção! A inclinação do garupa durante as curvas deve acompanhar a do piloto. O excesso de velocidade foi considerado pelas entidades de segurança viária um dos 5 principais fatores de riscos de acidente em todo o mundo. A questão é um dos temas de maior preocupação e interesse dessas entidades. Mais recentemente, a redução dos limites nas vias virou uma tendência nos países que querem ver reduzidos também os números de mortes no trânsito. São abordadas importantes dicas para evitar acidentes relacionados com o excesso de velocidade. Assista agora. Velocidade máxima permitida. Você sabia que um dos principais fatores de risco que causam acidentes é o excesso de velocidade? Mas, quais os critérios que definem a velocidade máxima que os veículos devem trafegar naquela via? Hoje, vamos conhecer um pouco sobre como os profissionais chegam a esses números. Depois de construídas, as vias são estudadas para que seja calculada a velocidade máxima, segura e compatível. Lembrando que a velocidade indicada na placa serve para as condições ideais. Ou seja, em casos de chuva, neblina, durante a noite ou em outras situações de risco, essa mesma velocidade deve ser reduzida. Para definir qual é a velocidade máxima, diversos fatores são analisados, como a geometria e o fluxo da nova via. Também se estuda se há tráfego de bicicletas ou de motocicletas, se há desejo de travessia de pedestres, entre outros dados. Então, trafegar acima da velocidade permitida coloca em risco não só a nossa vida, mas a de outras pessoas também. Um dos principais fatores necessários à redução da velocidade é o tempo de reação do condutor, que pode variar de 3/4 de segundo até 2 segundos. Dirigindo cansado ou embriagado, esse tempo aumenta consideravelmente. Quanto maior a velocidade, maior será a distância para conseguir frear o veículo completamente, aumentando o risco de acidentes e lesões. Ao transitar a 120 km por hora, a distância necessária para parar o veículo é 4 vezes maior do que se estivéssemos a 60 km por hora. Respeitar o limite de velocidade da via, conforme determina a sinalização, é proteger todos que dividem aquele espaço com você: pedestres, motociclistas, ciclistas e passageiros, além de outros motoristas. Depois de conhecer os riscos, agora é hora da prevenção. Para isso, o Observatório Nacional de Segurança Viária dará algumas dicas para o dia a dia de quem está em trânsito.
Esteja atento e reduza a velocidade em locais com alto fluxo de pedestres e bicicletas, como, por exemplo, escolas e hospitais. Mantenha a distância segura do veículo à sua frente, para que o tempo de reação seja suficiente para parar o veículo e não causar um acidente. A distância correta do veículo à frente pode ser medida contando 3 segundos a partir de um ponto fixo. Esse método pode ser utilizado independente da velocidade da via. Procure reduzir a velocidade do veículo antes de entrar na curva e a faça com segurança. Frear no meio da curva pode causar perda de estabilidade ao veículo. Ao encontrar animais na pista, reduza a velocidade sem buzinar nem acionar o farol alto. Dessa forma, você evita assustá-los. Procure avisar outros condutores que trafegam no sentido contrário que há animais na pista, dando um lampejo com o farol alto e faça um sinal com a mão para baixo, mostrando os 4 dedos, significando que há animais na pista. Se o trânsito parar repentinamente, ligue o pisca-alerta para avisar os veículos que vêm atrás de você. Vamos respeitar os limites de velocidade e toda a sinalização de trânsito. Ela ajuda a organizar o fluxo de veículos e colabora para que todos possam dirigir melhor e preventivamente. Juntos, podemos e faremos mais por um trânsito seguro. Você sabe o que é manutenção preventiva? Vai saber agora. Manutenção preventiva. Todo veículo está sujeito a desgastes e falhas com o passar do tempo. Isso pode levar o condutor a situações de constrangimento, estresse, além de acarretar em custos com guincho e conserto. O melhor jeito de evitar esse tipo de situação é realizando uma manutenção periódica, respeitando os prazos indicados pela montadora do veículo. Essa atitude, acompanhada do bom comportamento do condutor, reduz muito o risco de acidentes. Por exemplo, um amortecedor desgastado pode comprometer a estabilidade e o funcionamento dos freios do veículo, aumentando em até 3 metros a distância de frenagem. Percebe como isso pode ser perigoso? Além do risco de acidentes, a falta de manutenção preventiva acarreta em maior emissão de poluentes e maiores gastos com combustível e manutenções corretivas. Para conhecer todos os itens que devem ser verificados na manutenção, leia o manual do seu veículo, converse com um profissional de confiança e acesse o texto sobre o tema no site do Observatório Nacional de Segurança Viária. O TV Auto de hoje fica por aqui. Na próxima semana você vai ver em Televeículos as notícias do setor e como declarar carros no Imposto de Renda 2019. Em dicas e serviços, como funciona o sensor de chuva do carro. Em Auto e Teste, andamos no novo Jeep Wrangler Rubicon. Em Da Pesada, Mercedes garante primeiro lugar no Centro-Oeste. Em 2 rodas, nova Honda Pop 2019 com freios CBS. E em Importados, Mini no futuro. Para falar com o TV Auto é muito fácil. O e-mail é tvautobahia@gmail.com. No YouTube é youtube.com/tvautoBahia. No Facebook é facebook.com/programa TV Auto. No Instagram é instagram/TV Auto. Você também pode entrar agora no site do TV Auto, que é tvautoweb.com.br, e assistir qualquer programa passado que você não assistiu. Está tudo lá. Agora você pode me ouvir diariamente na Rádio Band News, no programa Rádio Alto. Bom, então estamos combinados. Até sábado que vem, se Deus quiser, eu estou te esperando aqui, na TV Band Nordeste. TV Auto, oferecimento Fiat Toro Range, o touro puro sangue.